Obrigada. Deixa eu trazer aqui para a nossa conversa ele, James Gulbrandsen, CEO da NextCap, chegando aqui na nossa programação todas as segundas-feiras com a gente. James, seja muito bem-vindo. Bom dia, boa semana. Bom dia, Paula. É sempre um grande prazer estar com vocês na BMC News. Obrigada, prazer é nosso. James, queria inclusive entender a sua leitura sobre essa reação ali do papel de Petrobras subindo bastante, né? O mercado, acho que colocando ali, acho que em teste justamente a reação aí do papel diante da notícia da alteração da política de dividendos que foi anunciada na sexta-feira, depois do fechamento ali do pregão. Queria entender também um pouco da sua visão sobre estas alterações. O mercado gostou? Foi isso? Gostou, mas também tem o fator do preço de petróleo, que está subindo forte hoje e tem subido bastante recentemente, especialmente com assim, os ataques que a Rússia fez contra a Ucrânia, depois supostamente que a Ucrânia fez um ataque de drone lá em Moscou. Então, o mundo está precificando talvez mais ataques, talvez essa guerra vai prolongar mais, e também sabendo que, Paula, daqui a poucos meses, 5 meses, a gente entra em plena campanha eleitoral presidencial nos Estados Unidos, que tem muito impacto sobre a questão de governar, assim, de petróleo, porque, por exemplo, o Biden assim, está proibindo novas explorações de petróleo. O Putin talvez tem medo de um republicano, talvez mais forte, talvez mais anti-Rússia, que poderia entrar. Então, eu acredito que poderíamos ter muito mais barulho e, como a gente sabe, a Petrobras toma na veia uma alta dos preços de petróleo. James, bom dia. Felipe Nascimento falando agora. Eu queria entender um pouquinho a sua visão, né? Porque tem sempre aquela expectativa a respeito de demanda e oferta de petróleo, né? Principalmente quando a gente fala de cortes de produção colocados ali pela Arábia Saudita, pela Rússia, os países produtores da OPEP. Fala assim, poxa, tá cortando a oferta para tentar estimular o preço, né, melhorar o preço do petróleo. Parece, né, que com esse componente de Rússia também da guerra e essas incertezas entrando no cenário, isso está promovendo essa alta. A gente viu o Brent, o WTI, recentemente perto da casa dos $70, já está mais de 80. Essa demanda crescente, ou pelo menos estável de petróleo com uma oferta menor, tende a levar o preço para cerca dos $90, o que é mais ou menos ali o que o cartel estima e prefere no preço do petróleo. Como que está essa visão justamente para essas demandas, né? A demanda de petróleo não cai, ela ou fica estável ou ela sobe. Isso tende a colocar o preço mais acima ainda, né? O preço de petróleo e o cartel em si está numa situação interessante, porque querem, claro, que o preço esteja elevado, porém tem uma ameaça enorme. Por acaso, no meu estado querido do Texas, que é que a gente faz muito fracking, né? E temos um mar de petróleo para ser explorado no Texas Ocidental, que precisa realmente para ser econômico, para essa exploração ser econômica, o preço de petróleo precisa ficar mais perto de 90 a 100 dólares. Então, mas a Arábia Saudita não quer que meus queridos texanos estejam lá furando mais poços, tirando mais petróleo e utilizando tecnologia de fracking. Então, sim, eles querem um preço quente, mas não pode ficar quente demais, não pode ficar frio. Então, quando estava chegando em 70, ameaçando baixar para 60, tecnicamente, aí a gente viu essa movimentação dessa nova aliança do mal, que é a Arábia Saudita com a Rússia, querendo baixar produção. Mas sim, como você bem observou, Felipe, o mundo, a demanda continua forte.
tá? O mundo está, nesse momento, recuperando de um dos piores anos da história moderna, em termos de bolsas, etc., e até em termos de resultados de empresas listadas. Então, por mais que cresça a economia global, sim, vai ter mais demanda para petróleo. Mas tem um fator de energia mais sustentável, que no longo prazo talvez vai melhorar a demanda para petróleo. Maravilha. Ô, James, eu vou pedir licença para você rapidinho, que a gente precisa ir para um breve intervalo, só para atualizar. Daí a gente já volta logo depois do intervalo com o James Gulbrandsen, só para trazer a informação. O petróleo Brent agora subindo 0,67%. $85,56 o barril, petróleo WTI, $81,49, 1,13 de alta neste momento, também impulsionado por todo esse cenário que o James comentou aqui com a gente. Então a gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente continua aqui na BMC News, fique com a gente. De volta na nossa programação aqui da BMC News, você que está acompanhando a nossa programação, muito obrigada pela sua audiência. Vamos seguindo aqui, né, repercutindo sempre as notícias, de olho nos mercados, 10h35. Deixa eu ir com a Débora agora para a gente ver como que está a abertura lá nos Estados Unidos. Fala, Débora. Segundo a tendência de alta de mais cedo, Paula, a gente tem Dow Jones subindo 0,04, S&P 500 0,10, Nasdaq subindo 0,04, vão criando força aqui nessas altas. Tem expectativa pelo payroll, ainda temporada de resultados acontecendo por lá, mas mercado americano seguindo positivo, né? Inclusive o EWZ, índice da Bolsa Brasileira lá fora, não para de subir em 1,14%. O estrangeiro está de olho aqui nessa Petrobras, viu, Paula? Maravilha, o assunto, né, Débora? Inclusive, né, a gente estava falando justamente sobre este tema com o James Gulbrandsen. Quero voltar com ele aqui para a nossa programação. James Gulbrandsen, que é CEO da Next Cap. Estávamos falando aqui bastante sobre Petrobras, né, James? Justamente aí você trouxe um ponto importante. Hoje é um dia no qual o petróleo também está subindo aí, visão aí mais otimista também do Goldman Sachs sobre o mercado, sobre o petróleo. Voltando aqui para o nosso tema de Petrobras, até queria entender um pouco mais, né, da sua visão. A gente comentou sobre essa mudança, alteração de política de dividendos, mas a gente também tem um outro ponto muito importante em relação à Petrobras, que é toda a discussão ali sobre essa defasagem do valor ali do combustível interno, né, em relação à commodity dolarizada. Há ali cálculos, inclusive, que se estimam de 18 milhões de reais dia, que seria o impacto, né, desse custo a mais, inclusive, para a Petrobras arcar com essa diferença ali por conta da dolarização. E essa perspectiva do petróleo aumentando, isso sim pode acabar aumentando até mais essa conta, né, de acordo ali com a defasagem hoje em torno de 21% sobre a gasolina. Qual que é o impacto disso que você enxerga, viu, James, em relação à arrecadação, né, da própria Petrobras diante de arcar aí com essa diferença, praticamente, né, arcando aí com essa diferença por não ter mais dolarizado aí a sua política interna? Paula, é uma questão muito importante, pois também a empresa divulga resultados do segundo TRI nessa quinta-feira. E como o papel já tem subido uns 45%, quase 50% no ano, porque, pois, no ano passado todo mundo preocupava com a gestão do governo do Lula, e aí, como não foi tão agressiva como talvez esperado, aí o papel recuperou bastante, e sim, com essa movimentação do petróleo de $70 para mais que 80, aí recuperou ainda mais. Porém, seu ponto é muito importante, Paula, porque a Petrobras está sofrendo no que a gente chama de margem de refino e margem de distribuição. Os postos não estão ganhando tanto quanto poderiam, dado o preço por barril de petróleo. A margem de refino, então, está sendo pressionado, ou seja, a lucratividade das refinarias. Por acaso, Paula, eu que trabalhei muito nas primeiras aquisições internacionais da Petrobras, então trabalhei nos anos de 99, 2000 com a Petrobras, especificamente na área de refino. Então, temos, assim,
um caso bem interessante em que a empresa subiu bastante esse ano. Os resultados não estão ruins, mas não estão tão fortes, até talvez do momento cíclico baterem um teto temporário de lucratividade. Então, quando adicionamos um fator que já sabemos que deveria criar uma pressão acima da área de downstream, distribuição, refino, logística e o marketing, assim, os postos. Então, as margens já deveriam sofrer um pouquinho de pressão no segundo tri por causa disso, mas também a gente não sabe como foi a gestão de custos efetivamente no primeiro semestre da nova gestão da empresa. Então, a previsão que temos, por exemplo, dentro do Uniquant, dentro do Profit Analógica, é já que o segundo tri deveria ser vir um pouquinho, talvez abaixo das expectativas do mercado, nada grave previsto, porém, por um papel que está subindo 50%, a grande pergunta tem que ser: será que os fundamentos apoiam uma alta de quase 50% nesse ano? Especialmente que a empresa poderia estar entrando numa fase diferente, talvez não tão grave como foi na gestão da Dilma, em que cada tri, basicamente, a empresa simplesmente piorou. Mas será que estamos naquela trajetória semelhante? Então, eu teria muito cuidado com a Petrobras essa semana. Muito bom ponto aí levantado, James. Quero voltar já com o Vandic junto com a gente. Vandic Silveira, economista, nosso comentarista aqui da BMC News, já com a gente também. Vandic, seja muito bem-vindo, bom dia. Já aproveito aqui a deixa, inclusive, do James aí. Será que, né, precisando olhar aí, será que estaríamos caminhando para a mesma trajetória que a gente viu no governo Dilma em relação à Petrobras? Bom dia, Paula. Bom dia, James. Bom dia, Débora. Bom dia, Felipe. E a todos. Sempre um prazer enorme estar aqui com vocês nas segundas e na quinta-feira. Paula, a situação não é boa. De fato, existe intervenção, uma intervenção negativa. A Petrobras está cortando dividendo, não está fazendo uso do preço real da commodity e isso tem se revelado um problema para a empresa, ainda que o preço do papel tenha subido e tudo isso mais. A minha perspectiva é que hoje, né, nesse momento, como se fosse o momento zero, daqui para frente as coisas podem tomar um rumo muito diferente, porque a gente ainda não sabe, não existe de forma explícita o modelo de precificação da Petrobras, né? Se não existe paridade de preço internacional, tem o quê? Né? A meu ver, se não existe isso, que é uma transparência total, aquilo que acontece no mundo, a lei de um preço único por uma commodity, a despeito do fato de ela ser fabricada ou extraída no Brasil, tá certo? Não faz diferença nenhuma, porque existe um mercado internacional que é um tomador de preço, você consegue produzir, ou se você consegue extrair aqui por menos do que o valor que outros países fazem, você tem uma vantagem comparativa e você exporta para o resto do mundo, ainda que exista um mercado doméstico, né? Você vai conseguir ganhar mais dinheiro se você fosse uma empresa 100% privada, seria exatamente isso que você faria. Então, não consigo entender o modelo de precificação e o modelo, a estratégia da Petrobras. Uma estratégia não pode ser um braço do executivo. E ele começou a ser, esse processo de virar um braço do executivo está aí. Tanto é que o presidente Lula, na semana passada, pediu para Jean Paul Prats ajudar a economia brasileira. Isso significa segurar preço e diminuir artificialmente o IPCA, cujo item transporte, que também tem impacto pelo valor dos combustíveis, contabiliza 23% do IPCA. Então, essa é uma das razões principais porque a gente não pode dar uma paulada na baixa da taxa de juros, porque nós ainda temos núcleos de serviços que estão bastante pressionados. E, pelo outro lado, a questão do petróleo, que negativamente impacta isso, ainda que nós tivemos uma deflação no mês de junho. Eu quero, James, voltar contigo, inclusive olhar pelo Uniquant, né, para a gente dar uma olhadinha aí no papel de Petrobras. Você comentou, mas vamos visualizar, por favor.
Com certeza, eu já estou compartilhando minha tela aqui, perfeito, tá. A gente consegue ver que durante, assim, especialmente no final de 2020, assim, tal como quase todas as empresas de commodities do mundo, teve mais pela questão de uma expansão expressiva depois da maioria das economias estarem fechadas, teve uma expansão expressiva assim, relativa para petróleo, e aí subiu forte o ciclo fundamentalista, melhorarem bastante as margens, fluxo de caixa, retorno sobre capital, etc., que continuou em 2021, e aí, poxa, bateu como talvez um pico de lucratividade, começando em 2020, no final de 2021, início de 2022. Não significa, não, quando uma empresa bater um pico, um topo, talvez, de lucratividade, não quer dizer necessariamente que seja uma chamada para vender, um sinal amarelo nem vermelho, não. O que importa é a trajetória depois, pois muitas empresas conseguem, depois de bater um pico, conseguem reacelerar suas margens, sua lucratividade. No caso da Petrobras, o segundo TRI de dois, eu vou diminuir, assim, analisar um pouquinho mais de perto aqui. O, a previsão do segundo TRI representada por essa seta aqui tá para, assim, já começar numa trajetória mais para desaceleração. Então, assim, uma vez Petrobras com mais uma trajetória para desaceleração, ou seja, que não foi simplesmente um teto temporário de lucratividade, mas sim um ritmo normal do ciclo atual dela para entrar, assim, para começar a talvez desacelerar depois disso, depois de alguns tris recomeçar a recuperar a sua lucratividade, aí isso vai chamar muito atenção do mercado, especialmente para quem já está com ganhos enormes no papel, como falei, estamos falando, está subindo 3%, está subindo 4% no mês, está subindo quase 50% no ano. Então, se esses resultados chegarem ou nesse patamar, ou pior, assim, eu não que tenho certeza, nada existe de certeza no mercado financeiro, mas eu acho que a probabilidade é muito mais forte de que o papel vai começar a sofrer, tá? Especialmente se vier pior que essa previsão que poderia acontecer, dado a bobagem que está acontecendo na área downstream e dado que, sim, a gente vai ver exatamente como essa nova gestão fez com o que fez com os custos. Aumentou custos operacionais. Talvez fosse um pouquinho mais populista internamente com suas próprias despesas, etc. Como a gente viu na época da Dilma. Não acho que vai ser uma réplica do que aconteceu com a Dilma, quase impossível ser tão ruim em termos de gestão como ela foi, mas que poderia sim entrar num ciclo natural de desaceleração, pode, e aí eu teria muito cuidado. Maravilha. James, eu quero seguir aqui contigo e mudar um pouquinho o assunto, porque é uma semana muito importante, vários indicadores, várias pautas econômicas aí no radar, principalmente quando a gente fala aqui de Brasil, de decisão de política monetária e como isso poderia impactar nas empresas, né? A gente sempre vem falando, né? Poxa, o ciclo de afrouxamento monetário pode trazer um respiro, uma perspectiva melhor para várias companhias. Mesmo sem esse consenso da magnitude, né? Se é 0,25, se é 0,5, a gente sabe que vai começar esse ciclo de corte nos juros, né? Como que você está avaliando esse movimento, esse início de movimento
e os impactos, né? Principalmente a gente fala e a gente comenta aqui contigo das small caps, como que vai ser essa trajetória, como que vai ser esse movimento, como que você está esperando até mesmo, de repente, um comunicado mais otimista ou mais voltado para o mercado financeiro, como que isso pode refletir, né, nas empresas, nas companhias, no mercado como um todo? Felipe, uma pergunta excelente. Hoje de manhã eu estava comentando durante uma live sobre a Lojas Renner, tá? Que a gente sabe que a Renner financia bastante dos seus clientes, né? Através de parcelamento, cartão de crédito, etc. E a empresa tem sofrido recentemente por inadimplência, assim, os efeitos desses juros mais altos que impactam tanto a empresa como os seus clientes. Então, uma vez entrando num ciclo novo de queda de juros, de baixa de juros, aí a gente vai ver na Renner, Riachuelo, Magazine Luiza, em geral, empresas no consumo discricionário, a gente vai ver um efeito em que o consumidor tem menos peso no seu, assim, nas suas obrigações financeiras mensais por causa dos juros que está pagando. Não tanto quanto, né? A gente sabe que é uma roubalheira aqui em termos de juros que realizados no consumidor contra a taxa Selic. Estamos falando sobre, em algumas vezes, mais que 40%, 100%, 200% por ano que o consumidor paga. Mas, uma vez melhorando as condições financeiras marginalmente, aí o mercado vai começar a precificar talvez um ciclo melhor. Então, como você comentou, Felipe, small caps, as empresas mid caps, small caps tendem a participar bem mais na economia doméstica. Falamos muito sobre a Petrobras. A Petrobras tem uma sede aqui no centro do Rio de Janeiro, na Avenida do Chile. Porém, ela é uma empresa global, tal como a Vale. Mas Marco Polo, Magazine Luiza, Lojas Renner, etc., Grupo Soma, Alpargatas, são empresas brasileiras que têm seu faturamento majoritariamente aqui no Brasil e que sim serão bastante impactados, não simplesmente pela realidade. 25 basis points, 50 basis points não vai fazer muita diferença pontualmente, mas o mercado vai começar a precificar, a antecipar que, poxa, esse ciclo poderia levar Selic talvez para 10%, talvez para 9%, e aí vai ter mais impacto sim, e então vamos ver um novo ciclo eu acho, de alta em small mid cap, tá respirando um pouquinho esse mês, mas estou super otimista pelo segundo semestre. James, eu quero trazer o Vandic Silveira aqui para comentar também, para saber a opinião dele, a percepção. O Vandic, essa decisão é uma das mais importantes desse retrospecto que a gente está vendo, principalmente por conta de sinalizações, né? O que a gente vai ter pela frente, a magnitude, o tom do comunicado do Banco Central, isso pode mexer muito com a expectativa do mercado também, né? Felipe, certamente essa é uma das reuniões de política monetária mais importantes dos últimos anos, porque, como você bem disse, ela sinaliza o que vem por aí. Como eu já disse várias vezes, e é um consenso do mercado, nós sabemos que haverá um corte de juros. No entanto, a expectativa, mais da metade, cerca de 64% das pessoas entrevistadas, mostraram que acreditam ser um corte de 0,25. Eu também sou nesse campo, acredito que é muito cedo para a gente começar a cortar rapidamente, tendo em vista que combustível, que é um item importante do IPCA, está sendo subsidiado. Essa é a verdade. Isso mascara um pouco da inflação. Isso não é um privilégio ou um monopólio do governo Lula. Isso foi feito também pelo governo Bolsonaro, ao reduzir impostos, etc. Então, isso reduziu a inflação, mas a gente não sabe qual que é a magnitude disso ainda, ou como vai ser a política com relação aos combustíveis. Outro ponto importante sobre o corte de juros é que ele deveria ser um ponto extremamente econômico
e baseado em dados, algo totalmente técnico, mas ele adotou um tom político que mostra que o país está indo numa direção de melhora total. E isso é verdade, não dá para escapar da política, então esse seria um corte extremamente relevante que mostraria que o governo talvez tenha ganho a queda de braço com o Banco Central. Esse é um problema, porque ele vai ser colocado dessa maneira, mas na realidade quem ganhou a briga foi o Banco Central, que conseguiu reduzir a taxa de inflação e colocou em trajetória de queda e reancorou as expectativas de inflação futura, que faz com que a gente tenha o espaço político, né, para fazer, o espaço econômico, desculpem, o espaço técnico para fazer cortes da taxa Selic. Um segundo problema que advém disso é que, independentemente do corte da taxa, nós temos 80% da população brasileira endividada até a tampa. Quer dizer, mesmo com cortes na Selic, nós temos uma margem pequena para o crescimento de demanda do varejo. Pessoas que vão adquirir novos crediários, etc. Casas Bahia, Magazine Luiza, Riachuelo, etc. Então, isso pode sinalizar uma oportunidade para redução do endividamento pessoal, que eu não acredito. As dívidas são muito grandes, elas comem um pedaço muito essencial da renda disponível dos trabalhadores e a gente vai ter um processo paulatino. Voltando ao corte da taxa de juros, esse corte deve ser um processo lento, paulatino, que vai levar um bom tempo. Como o James apontou, eu não vejo uma taxa de juro em menos de 2 dígitos até pelo menos o final de 2024. Então, esse vai ser um processo bastante rigoroso. Agora, nós temos que levar em consideração um ponto novo aqui dentro. Nós temos 2 elementos novos, 2 diretores, inclusive o Galípolo, que faz parte agora do Comitê de Política Monetária, do Banco Central, que provavelmente será o novo presidente do Banco Central a partir de outubro do ano que vem. Portanto, decisões a partir de outubro do ano que vem são decisões muito tentativas, né? Se a gente acompanhar o processo de corte. Então, a gente ainda tem um ano e pouco de gestão pelo Roberto Campos Neto, que tem feito um trabalho exemplar e, nesse período, ele vai fazer de tudo para minimizar os potenciais riscos de uma política muito expansionária quando o Galípolo assumir. Maravilha, Vandick. E eu quero já trazer também o James aqui para a gente estender um pouco esse assunto, porque a política monetária está muito atrelada com os dados econômicos, e não só no Brasil, né, James? A gente viu na semana passada o Banco Central dos Estados Unidos definindo política monetária, talvez sinalizando até uma pausa, Banco Central Europeu, e aí depois a gente teve o PCI lá nos Estados Unidos, mostrando uma desaceleração na inflação. Hoje, os dados do PMI, né, lá nos Estados Unidos pela ISM também trazendo uma desaceleração, ficando abaixo, inclusive, da expectativa. Esse cenário, né, de desaceleração global da inflação, esse cenário de uma desaceleração também da atividade econômica em todo o mundo, acaba pressionando também o Banco Central brasileiro. Sem contar que o vizinho Chile aqui caiu em 100 pontos base, né? Isso coloca um pouquinho mais de pressão no Campos Neto e seus diretores. Como que você está vendo esse ambiente todo, James, principalmente dados econômicos dos Estados Unidos, levando em consideração que a gente tem payroll nessa semana também, que fica no radar aí do Federal Reserve. Como que você está vendo esses dados, essas informações, esse ambiente econômico, James? Bom, é totalmente inconcebível que os Estados Unidos passasse por uma alta de 5 e tal % da base zero para a situação atual de juros, sem algum efeito na economia, alguma desaceleração. O que, para mim, fica até quase milagroso é que essa desaceleração não foi mais grave, não. Que mesmo com hipoteca 30-year mortgage, né, a hipoteca média de 30 anos lá nos Estados Unidos, que é uma das métricas mais importantes para acompanhar, mesmo assim, chegando em 7%
a desaceleração em preços imobiliários ainda fica um pouquinho mais regional e não generalizado. Então, se PMI veio um pouquinho mais fraco, ISM tem vindo um pouquinho mais fraco, mas mesmo assim estamos assim vendo que os resultados das empresas listadas nos Estados Unidos estão melhorando e ressalto mais uma vez a importância da reforma tributária feita em 2018 nos Estados Unidos, que baixou a taxa corporativa de tributação de 36%, 34% a 36% para 21%. E também o efeito de depreciação acelerada que foi implementada. Então, a gente está vendo uma economia já a maior potência do mundo, agora ainda mais forte, porque a receita que cada empresa gera, assim, vale quase 70% mais em relação a 2018, antes dessa implementação da reforma tributária tão necessária nos Estados Unidos. Imagina se a gente pudesse fazer algo assim. Imagina se pudéssemos começar pelo menos assim zerando o absurdo de imposto sobre faturamento que não existe nos Estados Unidos, a expansão que nós teríamos aqui no Brasil. Então tem dois lados. Tem o lado sim, a alta de taxa de juros que está pressionando assim, marginalmente a economia, mas o fato é que, poxa, ao invés de ficar com $65 em $100 de faturamento, agora as empresas americanas estão ficando com 79. É um impacto muito importante para balancear e equilibrar o crescimento dos Estados Unidos, que também poderia ter gerido um pouquinho dessa inflação que temos passado, mas do longo prazo eu aceito um pouquinho mais de inflação. Se a inflação for de 2% para 3%, porque estamos pagando menos imposto lá, ok, tudo bem, eu topo. Maravilha. Ô James, pedi licença rapidinho aqui para você, para ir com a Débora Oliveira, ela está me chamando com uma atualização do movimento do mercado financeiro, principalmente em relação às empresas de frigorífico. Quais são as novidades, Débora? Pois é, o Felipe, a gente já vinha falando aqui, repercutindo, inclusive, desde o Primarket, sobre uma questão aí de um relatório da Conab mostrando um recorde, tá, de produção de carnes aqui no Brasil. E isso para carne, tanto para ave como para carne bovina, né, o que, claro, pode sair beneficiando várias companhias. A gente já tem uma operação positiva aí de todos os papéis do setor, BRF subindo 3,59%, Mafrig 3,81%, Minerva 2,35%, JBS subindo mais de 1% agora. Além disso, a gente ainda tem aí Brasília e Arábia Saudita firmando parceria bilionária para poder tentar favorecer, né, o agronegócio brasileiro. No final das contas, a gente sabe que o nosso ministro da Agricultura está, né, fazendo um tour por lá, porque no final das contas ele quer levar a conhecimento de todas as medidas de precaução que a gente tem aqui, todas as medidas sanitárias em relação ao controle da gripe aviária, né, que tudo continua funcionando aqui normalmente bem, ele quer levar isso para lá, né, e falar um pouco mais sobre a produção. Aparentemente, isso tem surtido um bom efeito, viu, Felipe? Bom, o fato é que aqui o setor segue subindo bem. Maravilha, Débora. E aí eu quero aproveitar, né, já nesse bate-bola, voltando com o James, para a gente bater um papo e também monitorar, James, nesse Profit Ultra, que tem uma ferramenta bastante interessante, né, que é o Inside Track, para visualizar a movimentação dos grandes investidores institucionais em cada papel. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa ferramenta, como que ela pode auxiliar os investidores a monitorarem esse fluxo, esse investimento dos grandes institucionais e como que isso pode ajudar também na tomada de decisão, principalmente quando a gente olha um setor, olha uma empresa específica. Olhando essa movimentação, como é que o investidor pode tomar melhores decisões, James? Conta pra gente, por gentileza. Bom, o Inside Track é uma nova ferramenta, uma nova tecnologia que
que vai fazer parte do lançamento do Prophet Ultra. Eu tenho muito orgulho de participar nesse lançamento. Estou super animado em ir para Porto Alegre para estar com os nossos grandes amigos da Analógica como parte dessa grande comemoração do lançamento do Prophet Ultra. E o Inside Track monitora as atividades de insider, exatamente isso. Membros do conselho, diretoria, grandes investidores, grandes acionistas, e o que em cada papel listado do Brasil, assim, as atividades de compra e venda, pois, especialmente quando a gente está falando sobre diretoria de empresas e controladores, conselhos, assim, talvez a gente tenha algumas pistas, algumas ideias de como de como um CEO, de como um chairman, de como um CFO está enxergando o seu próprio papel, porque muitas das vezes, por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo do familiar, meu irmão que trabalhou na Amazon.com por mais que 20 anos e nunca vendeu, assim, nunca vendeu o papel e de repente, em 2022, 2021, decidiu, bom, eu vou aposentar com 45 anos. Você imagina como foi a carreira dele lá na Amazon. E aí ele vendeu tudo. E aí acertou. Assim, e muitos desses casos, quando você tem insider, alguém que trabalha por muito tempo, alguém que controla, alguém que está por dentro mesmo, é insider mesmo, que entende as perspectivas melhor que cada um de nós, e aí começa a vender, ou comprar, pode ser, de vez em quando, um sinal muito forte sobre a perspectiva da empresa. Então, essa ferramenta nova faz parte essencial desse grande lançamento do Prophet Ultra. James, sensacional, muito bacana. Todos estamos, né, na expectativa aí pelo lançamento dessa nova ferramenta, essa e outras ferramentas no Prophet Ultra, justamente para entender melhor, né, colaborando um pouco mais aí com toda essa ferramenta do Prophet que a Nelogica já disponibiliza para seus assinantes. James, quero agradecer sua participação, obrigado mais uma vez, sempre muito bom o papo contigo todas as segundas-feiras. Uma ótima semana e até a semana que vem. Uma ótima semana para vocês, uma semana importantíssima. Muito obrigado, Felipe, Paula, Vundique, sempre um prazer estar com vocês.